Olá! Mais uma vez estamos aqui para iniciar um processo de gravação. Circuitos Elétricos 3, uma introdução geral. Vamos em frente. Eu quero começar relembrando, é uma recordação, é claro, isso aqui é uma configuração estrela-triângulo, ou seja, existe uma compatibilidade entre a configuração estrela e a configuração em triângulo. A configuração aqui em triângulo azul escuro e a estrela azul claro. E ali tem um tabelamento com as equações necessárias para fazer a conversão entre eles. E nós vamos fazer uma aplicação real disto. Então aqui nós temos um caso real. Eu tenho aqui um circuito, dá para você ver um triângulo, permita que eu vou mostrar em seguida, mas nós temos um triângulo de 12 com 9 em 3 lados, ou seja, os 3 lados desse triângulo são iguais. A ideia é, calcule a corrente para mim. Mas você pode observar que a corrente que passa no circuito, ela passa por 2 ohms e entra em um nó. E o nó divide a corrente. Isso dificulta o cálculo da corrente. Nós precisamos modificar o circuito. E a sugestão é exatamente esta. Convertemos para o modo estrela e saímos do triângulo. E para isso a gente vai fazer uma mudança. O segredo é nós, vendo esse triângulo com 3 lados iguais, a gente fazer a conversão. Então, sigamos. Aqui, você tem as equações necessárias para sair de delta e ir para estrela. Então, vamos ver como é que a gente vai calcular isto. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que são 3 lados iguais. O 9 ohm que tem ali é complexo e é capacitor. Consequentemente, ele é negativo. Então, é 12 menos J9 de cada lado. Se você observar aqui, nós precisamos da soma dos 3 lados. Então, nós estamos executando a soma aqui. Para a soma não tem problema. Soma-se a parte real, que nós temos aqui 12, 12, 12, dá 36. E nós temos 9, 9, 9, 3, 9, 27. E com isto a gente chega neste valor. 36 menos J27. Que devidamente convertido para polar, veja, isto é a mesma coisa que isto, mas eu sempre que estou trabalhando com números complexos, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu terei que fazer isso daqui, eu já aproveito e converto. 36 com menos J27 é 45 com fase menos 36,8699. Aproveitando para dar um gancho aqui. Sempre que nós temos o J negativo, o ângulo é negativo. E vice-versa. Quando nós temos um ângulo negativo, resulta em menos J na conversão. Aí, nós já temos, e sabemos que como os 3 lados são iguais, há uma simetria, então é muito fácil. A representação em estrela, cada um dos lados, porque a estrela tem 3 pontas, o Z1, o Z2 e o Z3 são iguais. E o que eles valem? 12 menos J9 vezes 12 menos J9, que os 2 lados são iguais, é uma multiplicação, está aqui aquilo que eu tinha comentado com os senhores. Para fazer esta multiplicação, eu preciso converter estes 2 números, que na verdade é o mesmo, né? 12 menos J9 para polar. Feito essa conversão, nós ficamos nesta situação. Como que eu faço produto de polar? É o módulo de cá vezes o módulo de lá, ou seja, 15 vezes 15. E o ângulo é somado. Vai dar negativo, é claro, mas a soma vai ficar 15 ao quadrado é 225 e menos 36,8699 com 36,8699, 73,74. Ambos em polar, é fácil a divisão. A divisão você divide 225 por 45 e o ângulo você faz o ângulo, a fase de cima menos a fase de baixo. Mas cuidado, aqui o sinal é negativo, olha só o que vai acontecer.
vai acontecer uma subtração entre este e este. O ângulo vai ficar negativo porque 73 é maior que 36. Ok? Sigamos. Agora nós já temos essa conversão pronta. Então, Z1, Z2 e Z3 é 5 de módulo, com fase menos 36,8699, porém, eu já aproveito para representá-lo na forma retangular. Feito isto, nós seguimos para a próxima etapa, é distribuir esses componentes aqui. Então, observem, nós removemos um triângulo existente aqui, e no lugar dele nós colocamos uma estrela com o centro aqui. Aí nós vamos colocar os devidos valores. Na forma polar, 5 com fase menos 36 e 87 nas três. E já vou convertê-las para retangular, para não me esquecer que eu posso precisar. 5 com menos 36 e 87 é 4 menos J3. Agora, se você observar este desenho, você vai notar que esta carga e esta estarão associadas em série. Muito bom, elas estão associadas em série. Portanto, vai ser 3J com 4 menos J3. Isso daqui vai ser igual a 4. Portanto, esta associação vai resultar em um valor real só. Não tem a parte imaginária, claro. O lado de cá também será 4. Continuando, é isto que nós temos agora. Mas a gente tem que entender que tem alguma coisa interessante. Estas duas estarão em paralelo. Elas, S4 e este 4, são resultados desta associação em série. Então, o que nós temos agora é um paralelismo. Nós temos 4 em paralelo com 4, que, como nós já sabemos, dá 2. Então, nós vamos resolver isso daqui e agora passar para o circuito final. Então, agora, você já sabe que o 2 é resultado do paralelo de 4 com 4, fica em série com 4 menos J3 e 2. Professor, por que 4 menos 3J? Por que eu não posso pôr na forma polar? Porque nós já aprendemos um pouco até aqui. E estas três cargas estão em série, logo elas serão somadas. E se elas serão somadas, a melhor representação será em retangular. Muito bem. Então, a gente sabe que isso daqui vai dar 2 com mais 2, 4, com mais 4, 8. 8 menos J3 é a impedância equivalente que estava sendo procurada. Ou seja, todo aquele agrupamento que nós podemos citar aqui, ó, mais este, é claro, vai resultar num circuito bem simples. E nós sabemos pela lei de Ohm que V igual a R vezes I. E que I é V sobre R. Mas veja só, calma. Aí será o quê? Esta corrente I será a tensão da fonte, e a fonte agora vai estar enxergando o equivalente deste grupo, que é 8 menos 3J. Se é uma divisão, eu tenho que fazer o 8 menos 3J na forma polar. Agora, 120 dividido por 8,54 vai me dar 14,05. E o ângulo 0 menos 20,55 vai dar 20,55. Até aqui foi pedido basicamente esta corrente e a gente acabou de determiná-la. 14,05 com fase 20,55. É isto que nós queríamos mostrar. Foi o pedido. Mas nós não vamos parar por aqui. Vamos para um segundo exemplo. Aqui neste segundo exemplo, eu estou pedindo para determinar a impedância complexa, que é o ZEC, a corrente do gerador I1, I2 e a corrente do gerador, que é o IG, certo? E o diagrama fasorial. Então, vamos por partes. Os dados das cargas estão colocados aqui ao lado e a gente vai seguir adiante por ali. Então, está aqui o nosso circuito, colocados os devidos valores. O que se observa facilmente
é que estas duas cargas estarão conectadas em paralelo. Então, esta forma de representação não é suficiente para nós resolvermos o circuito. Então, o melhor que nós podemos fazer é 50 com J20 dá isto daqui em polar. E 50 mais J80 vai dar 94,34 com fase 58. Conclusão, isto e isto é a mesma coisa, isto e isto é a mesma coisa. Da lei geral, nós sabemos que a associação em paralela é o inverso da soma dos inversos. Então, na primeira carga vou pôr em polar, a segunda também, e vou resolver. 1 dividido por isto daqui e 1 dividido por isto dá para nós tirarmos facilmente desta maneira. Vai dar esta parte de baixo daqui, vai dar 0,0186 com fase menos 21,80, 14 graus. E esta daqui vai dar 0,0106 com fase menos 58 graus. Vou ter que somar essas duas. Não, eu já aprendi que eu não posso fazer desta forma. Preciso pegar esta primeira daqui e converter para retangular e esta também. Fazendo a conversão, nós ficamos com esta forma. Agora sim, eu somo a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Vamos em frente. Vai dar isso aqui. Agora eu tenho uma divisão, mas eu não posso fazer a divisão com o número de baixo na forma retangular. Preciso mudá-la para polar. E a polar é esta daqui. Agora sim. 1 dividido por 0,279. E quando não tem ângulo aqui em cima é 0 grau. 0 menos 34 vai dar mais 34. Fica, portanto, nesta forma. Como já ensinei, se você tiver um tempo, converta o ZEC para a forma retangular. Pode ser que não seja necessário, mas se for, é bom você ter isso detalhado. Combinado? Então, está aqui o Z equivalente que foi pedido, a impedância equivalente. A corrente total, que é o IG, é a tensão da fase VG dividido pela carga ZEC. Então, nós temos VG 110 com fase 0 e o ZEC neste valor. Fazendo-se os devidos cálculos, né? Não resolvendo da devida maneira. Isso aqui vai dar 110 por 35, dá aproximadamente 3,0667. E o ângulo agora se tornou negativo. Por quê? É o ângulo do de cima menos o ângulo do de baixo. Então, este é o resultado de IG. Prosseguindo. Agora, eu quero lembrar que o I1 ele passa por R1 e XL1. Lembrando que XL1 aqui é realmente dado em ohm, porque é a reatância capacitiva, reatância indutiva. Prosseguindo aí. Bom, nós sabemos que o I1, as cargas estarão em paralelo. Então, qual é a tensão que está em cima da carga? O VG é 110 dividido por isto tudo aqui é 50 mais J20. Mas veja, de novo o problema. 50 mais J20 está na forma retangular. O que nós devemos fazer? Vamos convertê-la para a forma polar. Fica assim. Agora sim. I1 será igual a 110 dividido por 53,8516 e o ângulo será 0 menos 21,8. Este é o I1. Então, está colocado aqui. Vamos ao I2. Ora, veja bem, o I2 depende de R2 e XL2 e são cargas que estarão em paralelo. Ora, a tensão é a mesma. Então, eu sei que a tensão é 110 com fase 0 e R2 mais XL2 é 50 mais J80. De novo o problema, não posso dividir desta forma. Então, o que é que eu faço? Converto 50 mais J80 para a forma polar e agora eu posso fazer a divisão corretamente. Vai dar 1,166 com ângulo de 58 graus ampere.
Está aqui. Agora, nós vamos fazer a representação do diagrama de fazores. Então, nós vamos colocar o eixo X, que é o eixo dos reais, vamos colocar o eixo dos complexos e vamos colocar os nossos vetores. Quem são eles? IG, I1 e I2. Então, primeiro o I1. Mas o I1 forma um ângulo. O I1 forma um ângulo negativo. É menos 21,8, ou seja, o ângulo está indo no sentido horário. Olha que interessante, né? Porque aí nós temos que colocar as outras cargas. Vamos lá em frente, senhores. Aí nós temos o I2. O I2 tem um ângulo maior, mas ele também é negativo. É menos 21,8 e 1... Ah, sim, perdão. O I2 é menos 58, ele é bem menor. Estava pensando que o primeiro era o IG. Não é. Agora, olhe que bonito que nós vamos fazer. Existe uma regra para a soma de vetores, chamada regra do paralelogramo. Então, nós colocaremos um paralelo deste vetor a partir deste, e colocaremos um paralelo deste a partir desse, e eles vão se encontrar em um determinado ponto. Da origem até o ponto, nós temos o IG, que é a soma desses dois vetores. Mas o IG também tem uma abertura. Se nós formos observar, o IG tem menos 34,77. Esta é a representação dos fazores, as três correntes. O tracejado aqui não seria necessário, mas eu coloquei para que você compreendesse de onde eu retirei esse valor. Muito bom. Creio que você pode rever este vídeo quantas vezes você julgar necessário. Isso vai te dar algum problema, é claro. De qualquer forma, eu vou fazer uma sugestão. Aplique este exercício mais uma vez para praticar esses cálculos que nós fizemos. É claro que aqui ele vai ficar mais complexo do que parecia. E não tem nada a ver com números complexos. Realmente eu escolhi um exercício um pouco mais pesado, para forçar você a calcular. Veja, embora estas duas cargas estejam em paralelo, esta daqui e esta daqui estão em paralelo, a tensão que está em cima delas não é 110 com fase zero, porque existe essa carga no meio do caminho. O que você deve fazer? Bom, depois que você calcular a associação total, você vai calcular a corrente que sai do gerador e entra aqui. Estas cargas vão apresentar uma queda de tensão. 110 menos a queda de tensão aqui vai ser a queda de tensão em cima das duas cargas em paralelo. E aí você calcula o I2 e o I3. Perfeito? Bom exercício para você, meu amigo. Até a próxima, meu amigo. A gente se vê. Fiquem com Deus.